Fala pessoal, continuando aqui o nosso conteúdo de eletromagnetismo, a gente vai ver hoje um pouco sobre superfície gaussiana, fluxo elétrico, lei de Gauss, que é um tópico que a gente está começando a avançar no conteúdo, né, nos conhecimentos. Vamos ver o que acontece com as cargas num condutor carregado e estudar o campo elétrico utilizando a lei de Gauss, né, que é uma nova ferramenta, em algumas situações que a gente vai ver, como carga pontual, a gente já sabe, mas é bom ter essa outra ferramenta, barra infinita, placa não condutora infinita e simetria esférica. Primeiro, a gente tem que entender o que é essa superfície gaussiana. Como o nome diz, é uma superfície, ou seja, uma área que a gente vai delimitar, né? E quem deu essa ideia foi o Gauss, por isso que o nome é superfície gaussiana. E para que serve essa ferramenta? Basicamente, em determinadas situações, essa superfície gaussiana vai garantir com que a gente tenha, na verdade, a gente tem algumas condições de simetria e isso vai facilitar os nossos cálculos. Aqui nessa segunda imagem, por exemplo, né, a gente vai ter essa superfície gaussiana verde aqui, e tem dentro dela uma carga positiva, e aí a gente consegue ver as linhas de campo saindo da superfície gaussiana. Dentro dessa superfície gaussiana rosa, né, ou vermelha, a gente vai ter simplesmente, a gente não tem carga dentro, então toda linha de campo que entra nessa superfície vai sair por algum ponto dela. E nessa última superfície, a gente vai ter uma carga negativa, ou seja, as linhas de campo vão estar entrando na superfície gaussiana. E basicamente é isso. Só para outro exemplo, aqui a gente pode ter várias superfícies gaussianas. Interpretem a superfície como se fosse cada linha dessa. Pode ser uma linha tracejada, uma linha contínua. Mas aqui, ó, essa área aqui mais interna, com a cor mais forte, é uma superfície gaussiana de raio R. Aí aqui pode ser, por exemplo, uma esfera de raio R. Essa seria a nossa superfície gaussiana. Pode ser essa esfera de raio Rzão. Aí seria essa superfície gaussiana aqui. E tudo isso está relacionado, delimitada a nossa superfície, detalhe, seria uma superfície fechada, né? A gente vai analisar o que está dentro dela. No caso, como a gente está estudando cargas, a gente vai analisar quais são as cargas envolvidas pela nossa superfície gaussiana. E essa mais externa aqui, de raio R', é outra superfície gaussiana, certo? Então, bom, outra coisa que a gente precisa estudar é o fluxo elétrico. Como a gente viu, nas superfícies gaussianas, as linhas de campo elas vão atravessar a determinada superfície. Nesse caso aqui, a gente vai ter, pode ser um quadrado, essa figura aqui, de área A, e as linhas de campo, o campo elétrico está sendo representado por esse E aqui, esse vetor E, está passando por essa área. Só que, qual é o detalhe aqui? Qual é o detalhe aqui? Nesse caso, o vetor campo elétrico está na mesma direção e sentido do vetor área, certo? Então, aqui a gente tem um ângulo que seria 0 graus. Já nesse caso, o vetor área está inclinado de tal ângulo em relação ao vetor campo elétrico. A gente tem que prestar atenção nisso. E nesse caso, o campo elétrico está passando e o ângulo que é formado entre o vetor campo elétrico e o vetor área é 90 graus. De forma que, digamos, o fluxo elétrico efetivo, nessa situação aqui, ele é máximo, né? Nessa situação aqui já é um pouco menor do que nessa, porque está relacionado com o ângulo, e aqui o fluxo é zero. Não existe nenhuma linha de campo que, digamos, atravesse a nossa área. E, bom, dessa definição, o que a gente pode pensar? Né? Que o fluxo ele é simplesmente o somatório de todo esse produto escalar aqui, certo? Você tem um produto escalar, do que? De todo o vetor campo elétrico que passa por um determinado espaçozinho de área, né? A gente vai chamar isso aqui de areazinha. Se a gente somar todos esses produtos escalares, a gente vai ter
pegando áreas cada vez menores, né? A gente vai ter um diferencial de área. E um somatório desse produto com um diferencial de área, a gente pode substituir como uma integral. E nesse caso aqui, a integral é fechada, porque a gente precisa dessa condição para fazer o cálculo correto do nosso fluxo. Então, essa aqui é o fluxo. A gente vai usar mais na frente. Outra coisa que é importante frisar é que o fluxo do campo, esse campo elétrico, é proporcional ao número de linhas que atravessa essa área. Como eu falei aqui, o fluxo vai ser máximo nessa situação, porque é a quantidade máxima de linhas que passa por essa determinada área. Aqui vai ser um pouco menor, porque passam menos linhas por essa determinada área, e aqui vai ser zero, porque não passa nenhuma linha atravessando, né, essa determinada área. E o que diz a nossa lei de Gauss? A lei de Gauss diz que o produto ε0 vezes o fluxo é exatamente igual à carga envolvida pela nossa superfície gaussiana. Quando a gente substitui a fórmula do fluxo, que a gente viu aqui, a gente vai ter essa expressão. E é essa expressão que a gente vai utilizar para resolver essas questões. Outra coisa aqui, essa imagem é de uma questão que tem no livro, mas basicamente o que eu queria apontar aqui. Qual seria o fluxo? Como a gente poderia calcular o fluxo dessa superfície gaussiana aqui, S? Bom, antes disso, vamos analisar o que essa carga aqui, Q4, influi na nossa superfície gaussiana. Se vocês perceberem, todas as linhas de campo que porventura saírem da nossa carga Q4 vão entrar em um ponto da superfície e vão sair. Então, na verdade, o fluxo seria nulo, né? Porque tem uma entrando da mesma linha de campo, está entrando e saindo da superfície, então o efeito, entre aspas, é como se fosse zero. E o mesmo vai acontecer para cá, as linhas vão atravessar a superfície, de modo que a mesma linha vai ter uma entrada e uma saída na superfície, né? E isso vai caracterizar que essa carga, que está fora da superfície, não vai influenciar em nada. Agora, as cargas que estão aqui dentro. Na questão, não sei se vocês vão fazer essa questão, mas diz que a moeda é neutra, e aqui a gente tem essas cargas. Aqui seria Q1 positiva, Q2 negativa e Q3 negativa. O que a questão pergunta, né? Pergunta qual seria o fluxo que passa por essa superfície irregular. Então, dada a nossa equação da lei de Gauss, essa primeira aqui, a gente pode dizer que passa esse ε0 dividindo. Então, o fluxo é a carga envolvida, que vai ser Q1. Aí aqui a gente vai ter mais Q2 e mais Q3, é a soma algébrica. Aí pode dar positivo ou pode dar negativo. E justamente esse sinal, positivo ou negativo, é o que vai dizer se o total de carga envolvida é positivo ou negativo. E isso vai orientar se as linhas de campo vão estar saindo da superfície ou vão estar entrando. E, bom, o ε0 é aquela mesma constante de permissividade que a gente já tinha estudado, que vale, se não me engano, 8,85 vezes 10 a menos 12. Mas aí, na literatura, você pode confirmar. Então, fica fácil calcular o fluxo. Só pegar a carga envolvida, que é fornecida na questão, e divide pelo ε0. Agora, nessa segunda situação, que eu queria mostrar para vocês, a gente vai ter um campo elétrico, que são essas linhas de campo pretas aqui, certo? E nesse cilindro, nessa superfície cilíndrica, a gente vai colocar os vetores diferenciais de área. Então, para essa área lateral aqui, os vetores diferenciais de área, eles vão estar em um ângulo de 90, formando um ângulo de 90 graus com o vetor campo elétrico. Só que, como a gente viu, isso aqui é um produto escalar, se a gente lembrar, o produto escalar é o módulo do campo vezes o módulo diferencial de área vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Isso implica que o quê? Essa expressão da integral vai dar zero. Se a expressão da integral vai dar zero, a gente pode considerar que nessa área lateral aqui não vai ter fluxo. Certo? Ou, no caso, o efeito que causa que esse arranjo entre o vetor campo elétrico e o vetor diferencial de área vai ser nulo. Agora, nesse caso aqui, a gente vai ter um produto escalar entre esse vetor
Ezinho aqui do campo elétrico entrando no cilindro, nessa direção e nesse sentido, e um vetor diferencial de área entrando na mesma direção, mas em sentido contrário. Ou seja, quando a gente for fazer a nossa integral, a gente vai ter menos E vezes A. É o resultado do da nossa integral aqui. E para esse caso, a gente vai ter E vezes A, porque vai ficar o módulo de E vezes o módulo de dA vezes o cosseno de zero, porque eles estão no mesmo sentido, na mesma direção. Quando a gente somar essa influência, que é zero, essa influência aqui no fluxo, que é menos EA, e essa influência aqui, que é EA, somando tudo vai dar zero. Ou seja, o fluxo total nessa superfície é zero. Isso é um dos casos que a gente pode encontrar. Pode ocorrer também da gente ter carga dentro do nosso cilindro, e aí o vetor, por exemplo, se for uma carga positiva, aí no caso a gente teria o vetor campo elétrico saindo aqui, né, na mesma direção em sentido do nosso diferencial de área, aqui também saindo na mesma direção em sentido do diferencial de área e da mesma forma aqui. Então ficaria um pouco mais complicado de calcular, né? Bom, outra coisa para tentar facilitar mais o entendimento é quando a gente for analisar uma superfície, por exemplo, essa base do cilindro, sempre que a gente vê diferencial de área, a gente tem que pensar como se fossem vários vetores diferenciais de área para cada ponto que tem nessa superfície. Então, nesse ponto aqui, onde meu mouse está encostando, tem um vetor campo elétrico indo e um vetor diferencial de área voltando aqui, nesse sentido. E para todos os pontos é dessa forma, nessa base. Para cá vai ser análogo, né? Só que o vetor campo elétrico e o vetor diferencial de área eles vão estar apontando na mesma direção. Então, ter essa noção, ter esse pensamento de quebrar a superfície em várias pequenas áreas a gente pode chamar essas pequenas áreas de diferencial de área, representado por esse vetor. Sempre que a gente conseguir quebrar, acho que facilita a nossa interpretação da questão. Agora, como vai comportar, como as cargas vão se comportar em um condutor carregado? Um condutor, que a gente lembra, é um material, né, em que o movimento de cargas é facilitado, é fácil. Elas se movimentam com facilidade. E aí, aqui tem um exemplo, né? A gente vai ter um monte de carga na superfície e essa linha aqui mais cinza interna é a nossa superfície gaussiana. De modo que a gente pode expandir ela até ficar bem próximo da borda ou diminuir até ficar só um ponto, né? Mas o que interessa aqui? O que a gente tem que pensar? O condutor ele vai servir somente como um meio para essas cargas se movimentarem, porque quem vai gerar de fato o campo elétrico desse material todo são essas cargas que estão na borda. Se a gente for aplicar a lei de Gauss aqui, nessa superfície gaussiana, como não tem nenhuma carga envolvida, significa que o nosso fluxo aqui é zero, certo? E como o fluxo é zero, o que a gente tem também? Que o campo elétrico aqui dentro também é zero. Outro jeito da gente observar é que, por exemplo, aqui a gente vai ter um vetor área, certo? Dentro dessa placa condutora, a gente vai ter que a área efetiva, que é a que está projetada aqui para frente e ali para trás, é a área efetiva que a gente vai usar nos nossos cálculos, certo? Eu vou mostrar daqui a pouco nessa fórmula aqui de baixo. O que a gente tem que pensar? Imagina que tem os vetores diferenciais de área aqui. Só que juntando, fazendo a soma de todos esses vetores diferenciais de área, a gente vai ter a área dessa base, desse cilindro, certo? Outra coisa que a gente tem que pensar é que nesse caso, por exemplo, como o vetor diferencial de área ele vai estar multiplicado por um mesmo valor de campo elétrico, porque a distância entre uma carga que está nessa placa aqui
até essa área é a mesma para toda carga que está nessa área efetiva, vamos pensar assim. Então, quando a gente for aplicar a integral, essa integral aqui, vai ficar esse produto escalar, vai ser módulo de E vezes módulo de dA vezes o cosseno do ângulo. Vamos supor que o ângulo é zero, nesse caso aqui, né? No caso, o ângulo vai ser zero entre o vetor diferencial de área e o campo elétrico. Aí, nesse caso, o módulo do campo ele vai sair da integral, então a gente vai ter uma integral fechada de vários dAs. A integral de um diferencial é o diferencial de alguma grandeza, é a própria grandeza. Então, como tem aqui na expressão, vai ter o módulo do campo elétrico vezes a área efetiva, que é essa área analisada aqui. Outra coisa que é bom a gente lembrar, que a gente vai usar em algumas situações esse sigma, que geralmente se referencia uma relação entre carga, no caso aqui carga envolvida por essa superfície gaussiana, e dividido pela área, que a nossa superfície gaussiana pega de carga, certo? Então, a gente vai trazer essa fórmula aqui para cá. O que a gente tem? A carga envolvida a gente vai substituir pelo produto do sigma vezes a área. E, como a gente viu, a nossa integral fechada vai ser justamente o produto do campo elétrico vezes a área. De tal forma que a gente consegue isolar o campo elétrico ficando com esse sigma aqui dividido por ε0. Então, para essas superfícies irregulares ou regulares, o campo elétrico ele vai ser justamente a relação entre sigma dividido pelo ε0. Agora, a gente já sabe o valor que a gente estudou nas aulas passadas, mas vamos utilizar a lei de Gauss. O que diz a lei de Gauss? Isso aqui é ela, produto da constante de permissividade vezes o fluxo é igual à carga envolvida. Suponha que a superfície gaussiana que a gente está analisando é essa casca laranja aqui. Aí, a uma distância r da nossa carga, a gente tem esse ponto, e daqui vai sair o vetor campo elétrico e o vetor diferencial de área. Como é uma esfera, né? Todas as distâncias da carga até a superfície gaussiana vai ser r, a gente consegue, utilizando o mesmo argumento aqui descrito aqui, nessa lei de Gauss, a gente consegue representar a integral por E vezes A, só que a área de uma superfície esférica é 4πr². Dessa forma, a gente isola o campo elétrico de novo e chega na nossa fórmula conhecida para o campo elétrico, que é a carga que gera esse campo elétrico, dividido pelo r², né, que é a distância da carga até o ponto analisado. E aqui, esse 1 sobre 4πε0 é a constante elétrica, que equivale a aproximadamente 9 vezes 10 a 9. Outra situação, a imagem está um pouco ruim, mas dá para entender. A gente tem uma barra carregada, com densidade linear de cargas lambda. A altura da nossa superfície, a gente vai, para esse tipo de situação, que é uma barra, a gente vai utilizar a superfície gaussiana cilíndrica, e de altura h, de tal forma que todos os vetores campo elétrico gerados por essa barra carregada, eles vão sair pela área lateral, certo? Não vai ter nenhum vetor saindo aqui, por exemplo, nessa direção vertical, ou na verdade vertical, né? Para cima ou para baixo. Então, a gente só vai ter vetor campo elétrico apontando na mesma direção do vetor diferencial de área, certo? Novamente, a gente vai utilizar a densidade linear, que é a carga dividida pela altura total, a gente pode pensar assim, ou a altura analisada da nossa superfície gaussiana, certo? Então, vamos lá. Aplicando a lei de Gauss, que é essa aqui, a gente consegue argumentar que o vetor campo elétrico está na mesma direção do vetor diferencial de área. Então, o nosso produto escalar ele vai ficar dessa forma. E aí, como em todo ponto dessa área lateral o valor de E é constante, a gente consegue jogar ele para fora da integral.
esse cosseno do zero é 1, né? Então, integral fechada de 1 dA é o próprio A. E a carga envolvida vai ser justamente lambda vezes a altura, certo? Só que a área superficial, a área lateral desse nosso cilindro, é dada por essa expressão aqui, 2πr vezes h. Deve lembrar disso. A gente pega esse comprimento da circunferência e para ter a área lateral, a gente multiplica pela altura, certo? Está descrito aqui. Cancela esse h com esse h, a gente consegue a expressão do campo elétrico é lambda dividido por 2πε0 vezes r. Esse r aqui, ó, o que ele indica? Que o valor do nosso campo elétrico para essa situação ele vai decrescendo, como se fosse uma hipérbole, né? Ele decresce de um fator 1 sobre R, certo? Agora, para uma placa não condutora, a gente vai ter essa situação. A gente tem uma perspectiva inclinada aqui, certo? Mas a gente pode olhar por aqui. Eu não sei se para vocês a imagem está ruim, mas no PDF que eu tinha gerado a imagem estava mais ok. Mas eu posso dizer o que está acontecendo aqui. A nossa superfície gaussiana é esse cilindro laranja aqui, na horizontal. A placa está vista aqui lateralmente, então a gente vai ter a distribuição de cargas positivas, certo? Gerando linhas de campo se afastando da carga. E nessa configuração a gente vai ter o quê? Nessa direção aqui, da área lateral, a gente não vai ter linhas de campo atravessando a nossa área lateral. Então a gente só pode ver, vai ter a situação em que a linha de campo atravessa as áreas da base. Nesse caso, atravessando todas para a esquerda, né? O diferencial de área apontando para a esquerda e o campo elétrico também. E para esse lado, o diferencial de área e o campo elétrico apontando para a direita. Então, o nosso fluxo total, certo? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma desse produto aqui, que vai dar EA, mais a desse produto aqui, que também é E vezes A, né? Totalizando 2EA. E qual seria a carga envolvida nessa situação? A gente novamente vai utilizar a questão do sigma, certo? Que é a relação entre carga e área. A carga envolvida vai ser justamente o produto do nosso sigma, que é a densidade superficial, vezes a área. A gente cancela as áreas e tem que o campo elétrico gerado por uma placa condutora, o valor dele é sigma dividido por 2ε0. Outra situação que é interessante mostrar é que, bom, aqui dentro a gente vai ter um campo elétrico, um vetor campo elétrico gerado por essa carga positiva e outro vetor campo elétrico gerado por essa carga negativa. Então, existem, digamos, dois vetores campos elétricos, um gerado por essa carga e outro gerado por essa carga aqui dentro. Já à esquerda dessa placa, a gente vai ter um vetor campo elétrico apontando para a esquerda e, por causa dessa placa aqui, a gente vai ter um vetor campo elétrico apontando para a direita. Já desse lado, a gente vai ter um vetor campo elétrico apontando para a direita, gerado por essa carga, e um vetor campo elétrico apontando para a esquerda, gerado por essa carga. Então, a gente pode ignorar esses campos elétricos que estão aqui, certo? Porque, como a gente viu, cada módulo desse só vai depender da densidade superficial e do ε0. Então, aqui, o campo elétrico resultante é zero, desse lado e desse lado. Só vai interessar para a gente o campo elétrico aqui dentro, certo? E outra coisa, outra forma que vocês podem encontrar no livro é aqui dentro valer 2, na verdade, sigma sobre ε0, aqui dentro. Só que esse sigma que os livros colocam no nosso caso aqui, 2 vezes sigma 1. E cada placa dessa tem uma densidade de cargas equivalente a sigma 1, certo? Mas o que a gente tem que saber é que cada placa vai gerar um campo elétrico dado por esse módulo aqui, que é sigma dividido por 2ε0, certo? Bom, acho que esse é o último slide, é simetria esférica. É interessante, na época que eu fiz a cadeira tinha muita questão assim, a gente analisar.
E também é a simetria mais fácil, né? Porque, de acordo com essas duas regras, basicamente ele está dizendo o seguinte: para uma carga que está fora da superfície gaussiana, essa carga que está fora, ela enxerga o efeito de um campo elétrico como se toda a carga da superfície gaussiana estivesse concentrada no centro. E para quem está dentro, a casca que está envolvendo essa carga dentro dela não sente efeito de campo elétrico. Inclusive, eu tinha argumentado isso aqui mais acima. Pronto, era aqui mesmo. Se eu tiver uma carga aqui dentro, as cargas que estão próximas a superfície gaussiana aqui, né, próximas à borda, não vão fazer influência ao campo elétrico interno. Ou seja, o campo elétrico aqui dentro é zero. Voltando, vocês podem ler a definição, está bem resumida, mas é basicamente isso. Agora, e se a gente quisesse, se a gente tivesse uma distribuição de cargas que fosse uniforme com relação ao volume? Como a gente calcularia os efeitos de campo elétrico nesse caso? Bom, aqui a gente pode pensar nessa situação. A gente tem um ρ, que é uma densidade de carga por volume, e as expressões são essas, né? Carga. Essas fórmulas aqui estão se relacionando com essa figura. Então, carga Qzinho está para um volume de superfície gaussiana esférico com raio R1, e carga Qzão está para um volume de superfície gaussiana com raio R2, do jeito que está aqui, certo? Então, a gente consegue cancelar esse 4t com 4t, π com π, e a gente tem essa relação de Qzinho igual a Qzão vezes essa divisão entre os cubos dos raios. Só que, se a gente for pensar, o campo elétrico, para uma carga que está fora da superfície gaussiana que a gente está analisando, ele é dado por essa expressão, né? Então, vamos supor que a nossa superfície gaussiana está quase nessa linha aqui que separa essa região cinza da região branca, certo? Então, o campo elétrico é aproximadamente esse. A gente vai ter envolvida uma carga Q, aqui é a constante, e a distância dessa carga Q até o ponto que a gente quer analisar, o campo elétrico, é R1, do jeito que está aqui. Se a gente substituir esse valor de Q por essa expressão aqui, a gente consegue uma expressão para o campo elétrico que esse primeiro termo aqui, a fração, ela é constante, porque geralmente o Q é fixo e o R2 é fixo. A gente só quer saber qual é o valor do campo elétrico para determinada distância do raio interna a essa esfera aqui. Então, espero que tenha ficado claro, mas continuando. O campo elétrico, ele é essa constante, geralmente é uma constante, expressão toda, vezes o raio R1. E no caso, poderia ser x, né? E a gente vai, se a gente saísse aqui de um ponto 0, 0 e fosse crescendo, por exemplo, aqui na horizontal, aumentando o valor da distância entre o centro e o ponto que a gente está analisando, o que a gente ia perceber? Que o valor de campo elétrico ele ia crescer linearmente, descrito por essa equação aqui. O R1 ia crescendo até chegar no valor R. Chegando no valor R, que seria aqui nesse limite aqui, limiar, o ponto que a gente está analisando ia ficar fora da nossa superfície gaussiana. Uma vez que ele está fora da superfície gaussiana, por causa dessa regra aqui, a gente ia ver que o campo elétrico ia decair de um fator 1 sobre R ao quadrado, que é o que acontece nessa expressão aqui, modelado por essa expressão. E bom, basicamente é isso. Nessa aula eu tentei mostrar algumas aplicações de superfície gaussiana e de lei de Gauss. E a lei de Gauss não é nada mais, nada menos que uma ferramenta para nos ajudar a fazer algumas determinações em relação a campo. A gente vai ver mais na frente algumas determinações sobre potencial elétrico. E a gente tem que, não diria decorar, mas entender como a gente chega na expressão para cada uma das situações aqui. Simetria esférica, placa não condutora, barra infinita e carga pontual a gente já sabe. Bom, galera, é isso. Até a próxima aula.